Irmãos, João capítulo 12. Quantos estiveram aqui na terça-feira à noite? Glória a Deus. Falávamos sobre isso na terça-feira à noite. Terça-feira à noite nós falávamos sobre não perder o tempo da visitação. Nós falávamos sobre, estar pronto no momento em que for o tempo da gente se manifestar. Por muitas vezes chegaram a Jesus, a gente vê isso no Evangelho várias vezes, e pediram um sinal, e pediram isso, pediram aquilo. A própria mãe de Jesus pediu para ele que fizesse um milagre, e ele dizia: não é chegado a minha hora. Mas quando chega aqui em João 12, ele diz: é chegado a minha hora. Irmãos, todo filho de Deus chegará o momento da sua hora. Chegará o momento da sua manifestação. Chegará o momento, irmãos, do seu posicionamento. E se você não estiver pronto, você perderá o tempo da visitação. E como isso tem acontecido? Eu quero, nós estamos preparando essas mensagens, e eu quero jogar essas mensagens que nós ministramos aqui nos últimos dias. Falamos, acho que no domingo retrasado, sobre ir além e ir mais profundo. Falamos no domingo passado sobre não negociar o inegociável. E hoje eu quero falar para vocês sobre a mente, um campo de batalhas. Amém? E João 12, verso 20, texto que nós falamos na terça-feira, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, então produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, certamente vai perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não. Precisamente para este propósito foi que eu vim. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Não foi por mim que veio esta voz, mas sim por causa de vocês. Jesus está dizendo: eu já sei que o Pai está me glorificando e me glorificará. Eu já sei que eu sou filho amado em quem Ele tem prazer. E aquilo que o Senhor, o Pai, fala para mim é para alimentar a vossa fé, não a minha. Está entendendo? Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Meu Pai do céu, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Irmãos, maravilha de texto. Nós já falamos disso, né? Já abrangemos esse texto aqui na terça-feira à noite, na nossa sala de oração, dizendo como Jesus sabia a movimentação das horas, sabia se movimentar dentro do propósito, entender o tempo, entender o momento de cada coisa. Como nós temos a certeza que Jesus foi escondido dos 12 até os 30 anos,
A Bíblia fala que Jesus aos 12 anos estava onde? Onde que ele estava? Discutindo com os doutores no templo, na sinagoga, discutindo com os fariseus, com os doutores no templo. Com 13 anos, você não vê mais falar de Jesus. E você vai ver falar de Jesus somente com os 30 anos. Quando ele é batizado, quando ele começa o seu ministério. Por quê? Porque Jesus foi escondido. Foi escondido por seu pai terreno, José. E foi escondido pelo Pai Celestial, o grande Yahvé, Criador dos céus e da terra. Porque ele estava, irmão, sendo desenvolvido na sua humanidade. É muito importante que entendamos que o desafio de Jesus não era, irmão, ser espiritual. Ele era Deus. Então, como que um Deus se esforça para ser espiritual? O desafio de Cristo não era ser espiritual. O desafio de Cristo era ser humano. O desafio de Cristo era ser homem. Era viver num corpo humano. Sujeito, Paulo, às mesmas dores, às mesmas paixões, aos mesmos pecados, às mesmas vontades, e não ceder, e não pecar. E não submergir as águas deste mundo. Ele mesmo disse: tendes bom ânimo, no mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, irmão. E ele foi escondido, desenvolvido na sua humanidade, para que ele pudesse, se levantar como Jesus o Cristo. Porque, irmãos, Jesus era o homem, o filho de Maria e José, o homem de carne e osso. Esse era Jesus. Só que quem estava nele? Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus só foi o homem que foi, porque Cristo, o Filho de Deus, estava nele. Então Cristo não é o filho de José e Maria. Cristo é o Filho de Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Cristo é a essência. Cristo é Filho de Deus. E ele estava em quem? Em Jesus, que era um menino, filho de Maria e José, que cresceu, se tornou o homem Jesus. E por isso ele era Jesus o Cristo. Então ele estava crescendo, se desenvolvendo, irmãos. Esse é o tempo da nossa forja. Esse é o tempo da nossa forja. Esse é o nosso tempo, o momento onde Deus está nos forjando, nos preparando, o momento onde Deus nos escondeu, para chegar no tempo da nossa manifestação, e nós possamos não amarelar. Quantos foram parados pelo Senhor, irmãos, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás? Quantos foram apagados pelo Senhor? Quantos foram escondidos pelo Senhor? Quantos verdadeiramente, irmão, foram desconectados, desplugados, paralisados por um problema, por uma falência nos negócios, por alguma coisa, até por alguma enfermidade? Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus é que mandou, mas algumas coisas Deus permitiu para te trazer de volta, irmãos, ao propósito. Porque nós temos falado muito aqui sobre a falsa graça ou a super graça, que é a mesma coisa. Irmãos, a internet se encheu desse tipo de pregação. A super graça, que na verdade é a falsa graça. Porque, irmãos, eu quero dizer para você, querido, pecado continua sendo pecado, continua tendo consequências, e juízo continua sendo juízo, independente de estarmos na antiga ou na nova aliança. E eu vou dizer para você, irmãos, importa muito mais a Deus um homem conectado, um homem centrado, um homem que cumpre o seu propósito, encontra a salvação, do que um homem bem sucedido. Importa muito mais para Deus um homem conectado ao seu propósito, que vai cumprir a sua missão e vai encontrar a salvação em Cristo Jesus, do que um homem 100% saudável.
do que um homem 100% bem sucedido, do que um homem, sabe, que venceu no mundo, mas não venceu o mundo. Cristo não nos chamou, irmãos, para vencer no mundo apenas isso. Cristo nos chamou primeiro para vencer o mundo. Muitos estão vencendo no mundo, mas não venceram o mundo. Então importa mais a Deus, sim, nos parar. E às vezes por um processo, seja ele qual for na nossa vida, que nos para nos reconectar ao propósito, à missão e à salvação, do que Deus investir. No homem que cresce, no homem que se enriquece, no homem que tem fama, no homem que cumpre, sabe, uma agenda secular, mas que não é para Deus aquilo que Deus o fez para ser. Então esse é o momento da forja, é o momento que Deus escondeu muitos de nós, e Deus nos preparou para um tempo específico, para o tempo da sua visitação, para o tempo onde eu bato no peito e diz: foi para esta hora que eu vim. Jesus, os gregos querem te ver. Eu acho que Filipe já chegou dizendo assim: olha, Jesus não vai dar bola para esses gregos, porque grego fala da filosofia, porque grego fala do conhecimento desse tempo, porque a Grécia fala da intelectualidade, e esse povo vem só, irmão, charolar. Eles vêm só perturbar o mestre. Jesus já tinha dispensado os gregos várias vezes, mas nesse momento Jesus falou: mandai-os vir a mim, é chegado a minha hora. E aí é que eu falo, irmãos, e aí foi o maior debate. Que eu queria estar sentado lá na primeira fileira assistindo, irmãos. Jesus, o Filho do Eterno, o Verbo que se fez carne, discutindo, irmãos, o conhecimento filosófico, intelectual daquele tempo, com os gregos que vieram o ver. Jesus falou: deixa eles vir a mim, é chegado o meu tempo. E ele falou: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quantos homens estão vivos, irmãos? Vivinho da Silva. Em Guilherme, nós precisamos morrer. Quando o Senhor fala do grão de trigo, somos nós. Se a gente é vivo, cheio de ideia, cheio de conceito, cheio de isso, cheio daquilo, cheio da razão, e cheio tal, irmãos, e não deixa ser ministrado pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, fica só, você fica só. Se o grão de trigo resiste à morte, fica ele só. Mas se ele morre, então ele dá muito fruto. Você está entendendo isso? Fala para a pessoa que está do seu lado: morre, cara. Fala: morre. Se for mulher, fala: morre, moça. Dê muito fruto. Frutifica, ó grão de trigo. Aí Jesus vem dizendo: quem ama a sua vida vai perdê-la. Lembra que nós na terça-feira puxamos a origem do odeia? Aí abrimos o Strong e olhamos: odeia mesmo. E quem odeia a sua vida nesse mundo, aí vai encontrá-la. Irmãos, que desafios o Senhor traz para nós. E aí ele vai e abre o coração para os seus discípulos. E eu acho maravilhoso essas coisas aqui. Verso 27 ele diz: agora está angustiada a minha alma, eu estou aflito. Ele sabia, irmãos, o que viria: a crucificação, os cravos, a coroa de espinhos. E ele dizia: agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, é isso que eu devorar? E ele mesmo responde: não, foi exatamente para este momento, com este propósito, para esta hora que eu vim. Irmão, eu escrevi lá nas minhas agendas, nos meus livros: foi para esta hora que você veio. Por isso, irmãos, é o tempo dos homens entenderem, querido, o que é sacerdócio, o que é homem, o que é hombridade, o que é ser governo de uma casa, para dizer: foi para esta hora que eu vim. As mulheres entenderem o seu momento, irmãos, de, sabe, resolverem, entrarem num lugar de depender de Deus, de se entregar ao Senhor. Amém, irmãos? 2 Coríntios 4 diz a palavra do Senhor assim:
Vamos ler algumas coisas nessa noite. Portanto, visto que temos este mistério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Antes, renunciemos aos procedimentos ocultos e vergonhosos. Antes, igreja, vamos renunciar aos procedimentos ocultos. Quantas coisas ocultas, escondidas. Antes, igreja, vamos renunciar aos procedimentos ocultos e vergonhosos. Não usemos de engano, nem adulteremos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendemo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, ou seja, se nós não estamos andando na luz, preste atenção, se nós não estamos andando na luz, o nosso evangelho está encoberto. Então entramos no verso 3, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Mas se o nosso evangelho, o evangelho que ouvimos e não nos apegamos a ele com firmeza, está encoberto, o evangelho está na sua vida escondido, para os que estão perecendo é que ele está encoberto. E diz assim, verso 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No qual o Deus deste século, no qual o Deus dessa era, isso aqui se refere a Satanás, cegou aqui, irmão, diga comigo, entendimento. É aqui que nós estamos hoje. Entendimento. Irmão, é preciso mudar o entendimento. Não adianta você mudar de igreja e não mudar o entendimento. Não adianta você mudar de roupa e não mudar o entendimento. Não adianta você mudar de denominação e não mudar o entendimento. Não adianta você mudar de cargo na igreja, de função, de título, sei lá do que, e não mudar o entendimento. Por quê? Porque tudo que estamos fazendo nesse tempo, irmãos, diz respeito àquilo que estamos entendendo e respondendo a isso. Então o que diz a palavra? Mantenha aí para mim. O que diz a palavra? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E isso não tem a ver, irmão, só com a pessoa que não crê no Senhor. Porque quando fala de descrente, você fala é aquele que não crê. Mas quando fala de incrédulo, é aquele muitas vezes que está na missão, ou pensa que está, mas não crê como precisa crer. Lembra de terça-feira, quando nós falávamos dos espias? Os espias foram enviados por Moisés para que pudessem espiar a terra. E qual foi o pecado dos espias? Está lembrado disso? Eles não mentiram, não roubaram, não beberam, não adulteraram, não fornicaram. Qual foi o pecado dos espias? Eles voltaram, deram testemunho do que viram sobre a terra e não acreditaram. Então diga comigo, o problema está aqui. Irmãos, a mente é o campo de batalha que precisamos vencer. Aquilo que é concebido na mente, irmãos, desce ao coração. Não tem nada, querido, que vai chegar ao seu espírito, não tem nada que vai chegar ao seu coração, se antes não for concebido na mente. A mente é o maior campo de batalha do homem. É aqui que você precisa crescer, amadurecer. Não estou falando de intelectualidade, eu estou falando de ter a mente de Cristo. Eu estou falando de ter a mente de Cristo.
E como assim, pastor, eu posso ter a mente de Cristo? Você pode ter a mente de Cristo, porque a Bíblia diz que pode. E eu vou ler para você. Vou ler agora. Deixa marcado aí onde você está lendo. Em 2 Coríntios 4, eu vou voltar aqui. E abra comigo em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem um espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito, Espírito com letra maiúscula, quem não tem o Espírito Santo, não consegue aceitar e entender as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Quantas coisas, irmãos, são ditas em igreja, ensinadas, batidas, dia a dia, mas parece que é loucura. Muitas pessoas que entendem dizem, como assim? Como entrar nesse lugar? Quem não tem o Espírito Santo não aceita, não entende, não recebe as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. É aqui que estamos, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Aí você diz, pastor, e aí? Chovendo molhado. Eu já sei disso, sabe, mas não entende. E não é saber, é entender para praticar. Quantos estão sendo chamados a entrar num novo nível? Não esse mês, não o mês passado, não o ano passado. Quantos estão sendo convocados e quantos deram uma resposta até agora? E quantos pisaram no limitador de águas e disseram, é o meu tempo, é o meu dia, é a minha hora. Eu vou dar o que eu posso dar, eu vou viver o que eu posso viver, eu vou me entregar como eu nunca me entreguei, é a minha hora. Pastor é doido, muito mais do que pensas, meu amigo. Cai para dentro do rio que você vai ver uma coisa. Quantos estão ouvindo e ouvindo? Nos importa apegarmos com maior firmeza as verdades que já temos ouvido. Deus está falando conosco em Hebreus capítulo 2. Quantos resolveram, irmãos, mudar o seu casamento, sendo sacerdote da sua casa? Quantos resolveram ser fiéis a Deus, nas finanças, ofertas, dízimos? Ladrões. Que isso, pastor? O senhor pegou pesado, não, irmão? É só você ler Malaquias 3, Malaquias 4 e você vai ver. Sonegação. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu quero seu dinheiro de forma nenhuma. É Jesus que quer, não de forma nenhuma, Ele não precisa. Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. Sabe quem precisa ser fiel, irmãos? Não é Deus que precisa da sua fidelidade, é você que precisa da fidelidade dEle. Somos nós que precisamos da fidelidade dEle. E por que não vivemos isso? Porque somos impostores, anões no entendimento. Lemos, relemos, ouvimos um vídeo, outro vídeo, mais um curso, mais um retiro, e mais uma escola, e mais um seminário. Ei, cai para a prática, irmão. Vamos botar 1 mais 1 para ser igual a 2, é na prática. Vem dar o sangue aqui, querido. Vem obedecer de forma concreta. Venha entrar no rio de Deus. Não olha com essa cara de assustado não, irmão. Vamos para frente. Vamos para cima. Quantas lágrimas, irmãos, sem obediência. Quantas anotações sem obediência.
Quantos trelelês sem obediência cai para dentro. Cai para dentro, vamos embora. Vamos tocar essa cidade, irmãos. Esse é o tempo, abrindo uma aspas na pregação. O Brasil precisa de nós. O barco está afundando novamente. Você já percebeu isso? O Brasil precisa de nós. Intercessores, levantem, intercedam, adorem. Jejum, 24, 48 horas, 72. Vamos embora, irmão, 5 dias na água. O Brasil precisa de nós. Vamos, irmãos, para a oração, para o joelho. Depois, vamos para a rua também, se é preciso. Vai para a internet, mas vai para o joelho primeiro. Vai para a oração primeiro, você não está entendendo? O Brasil precisa de nós. Não é Bolsonaro que eu estou falando, o Brasil precisa de nós. Irmãos, sua cidade precisa de você. Essa cidade, irmão, está sucateada. Ande pela cidade, você vai ver, olhe as ruas, os canteiros, as praças. Se levante, irmão, se levante. Ore, interceda, desafie principados, potestades e diga: saia da minha cidade. Essa cidade é de Jesus. Essa cidade é de Jesus. Arranque, Deus, a mentira, a corrupção, o engano, a roubalheira. Deus, põe o teu juízo, a tua mão sobre essa cidade. Põe lá, irmão. Eu estou andando, eu chorei esses dias andando de carro e vendo, irmãos, a cidade está sucateada, largada. Eu sou um líder que Deus levantou e eu nunca me calei, não é agora que eu vou me calar. Vamos para frente. Vamos para cima. É com firmeza, irmão. É violência no espírito. Traz sua esposa para junto. Traz seu filho. Ah, que tadinho, irmão. Que tadinha. Traz a família sacerdotal para o sacrifício. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Suba o monte com a sua família e diga: vamos jejuar, vamos entregar a viagem, vamos entregar isso aqui, vamos entregar o presente, vamos entregar, porque é tempo de sacrifício. Teremos uma vida inteira para usufruir. É tempo de marcar a nossa história, eternizar o nosso nome, mudar as coisas. Precisamos sair, irmãos, do evangelho covarde, que prega e não move, que prega e não age, que prega e não é, que prega e não faz. Essa é a pregação que eu amo. Que eu saio de um lugar e falo: Deus, miserável homem que sou, eu preciso ser diferente, me ajuda, Deus. Miserável homem que sou. Olha o que está escrito em Coríntios 2,14, diz assim. É isso aí que estamos lendo. Quem não tem o Espírito Santo não aceita, não entende as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para que submeter? Para que obedecer? Para que ser fiel dizimista? Para que obedecer e honrar marido? Afinal de contas, eu sou feminista. Fogo, não sei, irmão. Para que mudar as roupas que eu estou usando? Porque você não vai mudar a sua história, irmãos. A história da sua família, a história da sua cidade, se não for com a mão de Deus sobre a sua vida, sobre o seu espírito, sobre o seu coração. Você vai ver, irmãos. Você vai ver. Nós vamos apertar a corda do violão. Prepare-se para ver essa igreja crescer. Escuta o que eu estou falando, porque Deus é Deus. E se for diferente, irmão, cobre de mim. Estou sendo profeta nessa noite, porque sempre foi assim. Todas as vezes, irmãos, que eu saio de um lugar que Deus me deu, o Senhor me traz de volta. Você é um homem de denúncias. Por favor, faça aquilo que eu te chamei para fazer. Prepare para ver, irmãos. Quem você nunca pensou vai estar aí sentado do seu lado. Escuta o que eu estou te dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque você obedece e Ele faz. Você obedece e Ele faz. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas do Espírito, espiritualmente. Você precisa entrar no rio de Deus, meu irmão.
senão nunca entenderemos. Olha o verso 15. Verso 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, discerne, entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Para aí, o Senhor está dizendo: quem está chapado do Espírito, quem está transbordando, nadando no rio, discerne tudo que Deus fala. Deus fala para aqui, ele para aqui. Deus fala entrega tudo, irmão. E tudo é T-U-D-O, é tudo. É quando não fica nada. Quando Deus fala é com violência, é com violência. Quando Deus fala é todo mundo, é todo mundo. Quando Deus fala é ninguém. Entende fácil quem está nadando no rio e obedece. Só que ninguém o entende. Às vezes você olha para o seu irmão que está firme no propósito e fala: ô cara louco esse, meu. O que esse cara quer? E às vezes, irmãos, nós falamos: desse jeito ele vai acabar com a sua empresa, ele vai acabar com a sua família. Desse jeito, irmãos, ele vai honrar a Deus como Deus pediu. E você vai ver daqui a algum tempo quem ele se tornará. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem pedido coisas específicas para algumas pessoas. E algumas pessoas resolveram obedecer a Jesus. As pessoas não vão te entender. Então, a partir de amanhã, quando você se apegar com firmeza, se prepare para não ser entendido. Pelo sogro, pela sogra, às vezes pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo titi, pela família. Se prepare para não ser entendido. Por quê, irmãos? Porque não é o meu pensamento, não é o meu sentimento. É a Bíblia que diz: ele mesmo por ninguém é entendido. Pois passou, olha lá. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Pois esse conhecer aqui no original é entender. Quem conseguiu entender a mente do Senhor? Quem conseguiu entender a mente de Cristo para que pudesse instruí-lo? Ninguém entendia o que ele fazia. Por quê? Porque estava no rio, irmão, numa profundidade que outros não estavam. Quem conseguiu entender a mente do Senhor? Porém, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, cara. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como ele pensou, eu vejo como ele viu. Ah, pastor, não é A nem B, irmão, para de trelelê. A Bíblia diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz: tu tens a mente de Cristo Jesus, o seu Senhor. Podes pensar como Ele, podes ver como Ele. Sai do buraco, irmão. Sai do medo. Sai da parcialidade das águas pelos joelhos. Tem muita gente achando que está nadando no profundo, está só com água no joelho. Por quê, irmãos? Porque são nas pequenas coisas que o Senhor te obedece. E você prova o seu amor, irmãos, quando você renuncia, quando você entrega aquilo que Ele está te pedindo. Não é quando você chora na igreja, não é quando você pula na igreja. Você prova o seu amor quando você entrega o que Ele está te pedindo. Reitor estava pregando esses dias. Sobre o que, pastor? Sobre Isaac. Abraão, pois não, Senhor, todo faceiro. Abraão, pois não, Senhor, estamos juntos, aleluia, bom dia. Abraão, meu servo, fala, Deus, estou aqui pronto. Vou te fazer um pedido agora, é na hora, só mandar que eu mato no peito e chuto pro gol. Me dá teu filho, teu único filho, aquele que mais amas, em sacrifício. Custou caro para todos que vieram antes de vós. Não vai custar barato para você. Não vai custar barato para você.
Não vai custar barato para mim. Me dá Isaac, teu filho, teu único filho. E vai martirizando. Aquele a quem tu amas, entrega Isaac em holocausto no Moriá. E aí, irmãos, quanto tempo demorou? Um mês? Foi assim ou não? Um mês? Um ano? Romper do dia, irmãos, está o homem com a lenha, o jumento, os servos e o holocausto, indo obedecer. Não foi nada mais que Deus pediu. Quando Deus pede Isaac, irmão, não adianta você dar outra coisa. Você vai ter que dar o Isaac. Quantos homens estão negociando aqui o que Deus já pediu? Mais um tempo. Quem sabe o mês que vem? Quem sabe o ano que vem? Irmãos, quanto mais você pensa, quanto mais você calcula, mais você sepulta o seu propósito. Quanto mais você pensa, quanto mais você calcula, mais você demonstra a sua incredulidade. Mais você demonstra que o príncipe deste século cegou o seu entendimento. Por quê? Porque se tornou incrédulo. Quem é incrédulo? Aquele que não crê no que o Senhor falou. E o que é ser crente? Crente é quem crê e obedece de forma imediata. Eu tenho a mente de Cristo. Uau! Volta lá para o texto que a gente estava. 2 Coríntios 4 diz, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 7, dá uma olhada. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vem aqui, Estevão, corre aqui em cima. Nós estamos em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4. No verso 4 diz: Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho. E como ele não resplandece a luz, ou seja, aquilo que Deus colocou aqui, por não entender aqui o que ele carrega aqui, ele está matando quem está em volta dele. Porque se ele não manifesta, a Bíblia diz que quem é que está morrendo? Para quem que o evangelho está encoberto? Para aqueles que estão em volta. Você está matando sua esposa, matando os seus filhos, matando seus funcionários, matando a sua cidade. Você está matando o cara. Sabe por quê? Porque você carrega um tesouro aqui dentro. Você carrega glória aqui dentro. Você, irmãos, é uma bomba relógio a serviço do reino de Deus. Tem poder, autoridade, unção, glória aqui dentro. Você é um ativador de ambiente. Alguém capaz de mudar a política, a economia, a justiça. Você é o cara, meu. Como assim, pastor? Você tem a mente de Cristo. Mas porque cegaste o entendimento, o príncipe deste século, Satanás, cegou o entendimento. Ele não consegue entender o que ele carrega aqui. Tocou aqui, ó. Tocou aqui. Tocou aqui. Satanás vem e toca aqui. Cega o entendimento aqui, para que você não entenda o que tem aqui. E aí você vai matando a sua geração, por não trazer para fora aquilo que Deus colocou dentro. Sabe por quê? Fica aí. Olha o que diz o verso 7. Temos, porém, este tesouro, glória, poder, unção, revelação. Ah, Deus, temos, porém, esse tesouro. Temos esse tesouro em vaso de barro. Olha o vaso de barro aqui. Eita, vaso bonito. Daqui a entrar para minha família ainda. Tinha certo, irmão.
Vigia, irmão. Olha o vaso de barro. Carcunda. Está aí, ó. Temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Passou? Demora, hein? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Tem alguém desanimado aqui? Tem alguém desanimado aí ou não? Agora não, né? Vigia, irmão. Converte vaso. Ai, pastor, não sabe minha vida, não sabe como é que tá há tantos anos. Vergonha, irmão. O texto está falando: em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Você não quer entrar? Segura aí, irmão. Em tudo, porém, atribulados. Aqui é de fora, ó. Em tudo somos atribulados. É de fora, é coisa de fora. Porém, aqui dentro, não angustiados. Está entendendo? Que mais? Perplexos. Perplexos. Porém, o que diz o texto? Não desanimados. Aquilo que vem de fora, para fora, não toca a minha essência dentro. Porque esses homens são aqueles irmãos que têm visão operante, não estão cegos pelo príncipe deste mundo, estão vendo, entendendo, se conectando com o propósito. Então de fora vem perseguição, aqui está tudo bem. De fora vem humilhação, aqui está tudo bem. De fora vem traição, mas aqui está tudo bem. Por quê, irmãos? Porque aqui dentro tem glória, e a glória que Deus colocou em nós a ser revelada é muito maior do que essa leve e momentânea tribulação. Ah, meu Deus! Verso 9: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste nesse corpo. Vem para o evangelho, irmão. Cutuca do seu lado quem está dormindo, fala: converte, irmão. É isso aí, verso 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha lá, joga o verso 12 para mim. Verso 12: de modo que em nós atue a morte, para que em vocês há vida. Se o príncipe deste século não conseguir cegar aqui, aquilo que está aqui dentro vem para fora. E quando aquilo que está aqui dentro vem para fora, a minha volta à vida. Eu morro para que a minha família, a minha cidade, os meus funcionários possam viver. Porque eu levo em mim as marcas de Cristo. Eu levo em mim a mente de Cristo. Eu levo em mim o poder do Evangelho. Eu sou uma bomba relógio do reino para o inferno. Quantos jovens acovardados, quantos jovens irmãos sem paternidade, sem identidade, feridos por pais omissos, por pais ausentes. Quantos jovens irmãos, sabe, entregues à pornografia, à prostituição, ao adultério, sem brio,
sem vida, sem poder do Espírito Santo. Olha para Daniel, cara. Olha para José, cara. Olha para Eliseu, meu irmão. Larga de ser um Zé Mané. Fala, olha esse cara aqui, o que esse cara fez? Eu quero dizer, ele fez tudo que fez sem o Espírito Santo. Você é maior do que ele, diz a palavra. O menor no reino é maior. O Espírito Santo habita em vós. Tesouros em vaso de barro. Esperando o quê? Clareza no entendimento. Para que tudo aquilo que está aqui dentro saia e vivifique o vale de ossos. Pode sentar firme aí? Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. Aleluia. Parece radical, né? Mas não parece, é. Tudo está ligado ao entendimento. Por isso que não precisa abrir, apenas escute. Você já conhece esse texto. Romanos 12 diz: e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com esta cultura, e não vos conformeis com esta sociedade, e não vos conformeis com esse ensino, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, ou do vosso entendimento. Porque só assim, meu amigão, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aonde que é o problema? Transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Mente fraca. Tudo, irmãos, que vem para o espírito, tudo que vem para a alma, tudo que vem para o corpo, irmãos, é concebido na mente. Seja forte, cara. Olhe. Seus olhos, os olhos são a janela da alma. Olhe só uma vez. Passou, olhou, é bonito e não é meu. Não olhe a segunda vez. Seja violento. Não olhe a segunda vez. Não olhe a segunda vez. Por quê? Porque é aqui. Se perder aqui, querido, irmãos, para quem está pego aqui, para quem perdeu a batalha aqui, consumar, irmãos, um lugar, consumar um leito, consumar um fato, adultério, prostituição, mentira, roubo, se consumou aqui, tá pego, nego. Conta no relógio, querido, o tempo para rodar. Conta no relógio o tempo para cair. E como é que eu faço? Pede ajuda depressa, irmão, correndo, e diz: pastor, estou pego na mente, não consumi ainda, mas preciso sair desse lugar. Então, irmão, a batalha é aqui, ó. Olhou, gostou? Não é seu, não te pertence. Não olhe de novo. Não pense, não deseje. Recebeu lá a mensagem no Diabo Zap? Não te diz respeito, não sabe quem é, não é para você, irmão. Bloqueia na primeira. Mostra para a esposa na hora. Olha aqui, ó. Está sendo assediado, irmão. Está sendo assediada, irmã. Mostra para o marido. Olha aqui, ó. Para quem é? Mostra para o marido. É a primeira pessoa que você tem que mostrar. Para quê? Para que ele possa orar com você, cobrir você, guardar você. E se precisar, irmão, irmão, quando a oração não resolve, todo mundo assim. Irmão, essa verdade, verdade que você sabe e não vive, verdade que você sabe, conhece e não vive. Iludido na mente, preso, embobageirada, pensando no dinheiro que você vai receber. Que vai ser bobo, irmão. Vai trabalhar e ganhar o que é seu.
pensando na não sei quem, na outra. Irmão, vai te lascar, te converter, mudar. Irmãos, é aqui, ó. A mente é o campo de batalha. Vamos lá para a gente terminar. Só tem 15 minutos. Isaías 26, vamos lá. Quero ler junto com você. Deixa aberto Isaías 26 e João 14, 27. Primeiro vamos em João 14, 27. Eu vou linkar com Isaías 26. João 14, 27 diz assim. João 14, 27. Deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E aí, querido? Quanta gente tomada pelo medo. E o Senhor está dizendo: eu dou a vocês a minha paz. Quantos aqui tem paz? A paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Baixa a mão. Quem aqui não tem paz? A paz do Senhor. Alguma coisa errada, né? Quantos têm a paz do Senhor? Oh! Não precisa levantar o seu braço. Quantos têm medo? E muitos são consumidos pelo medo. Então, alguns que levantaram a mão, que têm a paz do Senhor, também têm medo. Então uma coisa não bate com a outra. Algum problema há. Ou a Bíblia está errada, ou eu que estou errado. Quantos têm insônia, irmãos? Quantos têm depressão? Quantos dependem de ansiolíticos, antidepressivos, calmantes, benzodiazepínicos, psiquiatras, psicólogos? Quantos precisam? Não estou aqui, irmãos, para falar contra isso. Eu penso que a medicina existe para abençoar. Em algum momento, em alguma hora, em algum período, fecha aspas. Agora, aquele que tem a paz do Senhor e vive nesse lugar, então, aqui é pontual, tem problema. Aqui, João 14, 27 fala de algo muito interessante. Tem 3 pontos aqui. Primeiro ponto: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Ponto e vírgula. Tem 3 pontos aqui nesse texto. Jesus que está dizendo e está afirmando: eu deixo-vos a paz, eu te dou a minha paz eu vos dou. Então diga assim: eu recebo a paz do Senhor Jesus. Pronto, então Ele me deu, eu recebi. Segundo ponto: não vos la dou como o mundo a dá. Segundo ponto, Ele define a paz que Ele deu. Ele está dizendo: a paz que eu te dou não é a paz que o mundo dá. Por quê, irmão? Qual é a paz que o mundo dá? Está com o dinheiro na conta? Uau! Está viajando? Mulher está de boa? Filho está educado? Estou dando um rolê? Carrinho está novo? Prestação da casa em dia? Estou em paz, está tudo beleza. Azedou qualquer um desses pontos, irmãos, o bico cresce. E aí você vê que alguns homens, né, dizem lá que vieram do macaco e outros vieram do tucano. Que o bico logo cresce.
E essa é a paz que o mundo dá quando está tudo bem. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Ele deu, eu peguei. Só que ele está explicando, a paz que eu te dou não é a paz que o mundo dá. E ele diz aí depois: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que eu te dou te tira da crise, te tira do temor, te tira do medo. Por quê, irmãos? Porque a paz que o Senhor está te dando é a paz de Filipenses 4:6, que diz: não estejais inquietos ou ansiosos por qualquer coisa, ou por coisa alguma. Não estejais inquietos nem ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você entendeu? Filipenses 4, Paulo, por revelação, está explicando o que Jesus falou em João 14. Que paz é essa? Sabe que paz é essa? Tribulação aqui dentro, paz. Perseguição aqui fora, perdão. Perseguição aqui fora, paz. Crítica aqui fora, paz aqui dentro. Usurpação aqui fora, paz aqui dentro. Mentiras aqui fora, paz aqui dentro. Rejeição aqui fora, paz aqui dentro. Crítica aqui fora, paz aqui dentro. Não me desestabiliza, cara. Falaram mal de você, e daí? Que bom. Talvez o que eles falaram deve ser até verdade. Não ouvir o seu conselho. Não rouba a minha paz. Não vão te ajudar. Não rouba a minha paz. Falaram que você é um mané, que você é isso, que você é aquilo, que você quer aparecer, que você roubou os membros, que você destruiu, que você levantou, que você construiu. Paz que excede a todo entendimento. Não tem dinheiro, paz. Não tem saúde, paz. Ah, o Senhor apelou, hein, pastor? É assim, irmão, paz. Vou passar pelo processo, mas eu vou sair dessa, eu tenho certeza, porque Ele está comigo e eu estou com Ele. Porque se eu estiver nele e Ele estiver em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou a Bíblia é verdade, ou a gente sai da brincadeira. Ou a Bíblia é verdade, ou você joga esse livro fora, irmão, e vai pescar. Ou a Bíblia é verdade e eu sou igreja, ou eu sou um mané e a Bíblia é mentira. Se Ele estiver em mim, se eu estiver nele, as palavras deles estiverem em mim, o Senhor diz: pede-me o que quiserdes e vos será atendido. Tudo é prova, irmão, tudo é prova, tudo é treinamento. A aflição que vem na tua vida, levanta a tua cabeça, embrace o teu escudo, pegue a tua espada e vai. Vença cada dia as tuas lutas, derrube os teus gigantes, assuma aquilo que Deus te deu. É para mim mesmo, pode deixar aí que eu vou fazer. É para mim, é para mim. Eu quero tudo que é meu, irmão, é para mim, é para mim. Como Caleb, falamos aqui na terça-feira. Caleb entra na terra.
85 anos de idade. Os montes, irmãos, Quiriate Arba, o maior de todos os gigantes. Golias era piolho perto dele. A cidade dos Anaquins. Caleb olha e diz para Josué assim: com a força que eu tinha, com 40 anos, eu tenho agora. Me dê minha espada e o meu escudo. Aquela terra é minha. Eu e os meus filhos tomaremos a cidade. E a cidade se chamava a cidade dos Anaquins. Até Caleb chegar, porque depois se tornou a cidade de Caleb. Vai embora, querido. Mas não adianta, irmão, só coragem não. Tem que entender. Tem que entregar. Tem que viver. Aí diz assim, vamos lá. Diz assim, em Filipenses 4: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Joga para mim lá. Joga para mim. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então o que eu faço? Está aí a fórmula. Eu apresento tudo para Deus. Eu não vou ficar inquieto, inseguro, chorão, medroso. Eu vou trazer tudo para o Senhor, amém? E aí a Bíblia diz que eu trago para o Senhor e Ele me livra da guerra, não é isso? Eu apresento toda a minha crise para Deus, minha dívida, meus problemas, minha enfermidade. Ao Senhor recebe e resolve tudo. Paga minha conta, cura minha enfermidade, resolve meu casamento, não é isso? É ou não? Passa o próximo. Depois que eu apresento para Deus o meu problema, o que diz? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. A minha entrega da minha oração não vai mudar o meu patrão. Se ele me persegue, continua perseguindo. A minha entrega da minha oração não vai mudar a minha esposa. Me ensinaram assim, bobinho. A sua oração não vai mudar a sua esposa. A oração do marido não muda a esposa. A oração da esposa não muda o marido. A minha oração, a minha súplica, a minha entrega, minhas lágrimas diante do Senhor não muda o meu patrão que me persegue. Não muda o profeta, muda quem? Muda eu. Muda eu, a Bíblia diz, e a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde seu coração, sentimentos e a sua mente blindada. Para quê? Para que esteja em conexão com o Espírito de Deus. E aí quem vai mudar essa história é você, filho de Deus. Por que minha esposa vai mudar? Porque eu estou mudando. Porque o marido vai mudar? Porque a esposa está mudando. Porque meu patrão vai mudar? Porque eu estou mudando. Porque a minha oração não muda o outro, muda eu. E Deus me dá forças para resistir, para suportar, para ter sabedoria para discernir. Você entendeu isso? Irmãos, para a gente acabar, vou ler um texto aqui, escuta o que eu vou dizer para você, nós vamos orar. Existem muitas vozes nesse mundo. Existe a voz de Deus, existe a voz do diabo, existe a voz do ímpio, não é isso? Existe a voz do crente, existe a voz da alma, que é o eu. Só que importa ouvir uma voz.
a voz do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que é paz? Eu quero definir isso aqui para a gente acabar. Sabe o que é paz que excede a todo entendimento? Paz que o Senhor dá. Não está ligado a um sentimento, está ligado a um lugar. O que é a paz que o Senhor me dá? É quando eu estou num lugar aonde a conexão, a voz do Senhor é audível. Quando eu consigo apagar todas as vozes e ouvi-lo, eu estou em paz. Então, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não te dou como o mundo dá, porque não é essa paz do mundo. Prazer, tudo certo, não. Não se turbe, não tenha medo. Eu te dou a minha paz. Sabe o que é a paz do Senhor? Um lugar onde você está no Espírito, aonde a conexão é direta. Deus fala, você ouve, Deus fala, você ouve, Deus fala, você ouve, Deus fala, você ouve. Se essa conexão for cortada, você sai do lugar de paz, a paz do Senhor. E aí você entra em desespero. E aí você entra no medo. E aí você entra no antidepressivo. E aí você entra na solidão, Mateus. Está entendendo isso? Irmãos, se Satanás não tem a tua mente, ele não terá a tua proclamação. A boca fala o que o coração está cheio. Tudo que você fala, tudo que você espragueja, tudo que você critica, tudo que você amaldiçoa, mostra que você está desconexo ao lugar de paz que o Senhor te colocou. Porque se Satanás não tem a minha mente, ele não terá a minha proclamação. Quando eu libero algo, sementes de maldição, de críticas, de mentiras, quando eu libero sementes, quer dizer o quê? Que Satanás já tem a minha mente. Porque se ele não tem a minha mente, não tem a minha proclamação. Eu estou guardado com Deus. Sabe que essa paz que excede a todo entendimento, irmãos, em qualquer momento, no momento de doença, no momento de dor, como eu lá no hospital, no momento de um filho doente, em qualquer momento, tudo fora está ruindo, mas aqui dentro eu estou conectado. Alguém chega e fala, esse cara é frio, o filho dele está assim, o filho está aqui passando mal, a mulher está ali, tudo, mas esse cara é estranho. Deus está falando comigo, e a qualquer momento, é o rema que você precisa para sair dali. Se essa conexão, irmãos, acabar, você morrerá. E talvez contigo alguns. Pode ter, irmãos, um momento de um assalto. Todo mundo lá, mão na cabeça, todo mundo no chão. Às vezes alguém da família está ali. Não se desespere. Parece fácil. Não, irmão, é Bíblia. Se você se desesperar, você vai morrer. E talvez mate seu filho, mate a sua esposa, mate alguém dentro do banco. Ah, tem que manter a calma, né? A polícia diz, não é a polícia que diz, é a Bíblia que diz. Principalmente se você for um servo de Deus, feche os seus olhos e ore em línguas. A qualquer momento, irmãos, está tudo certo aqui. Estou vendo um monte de coisa, está tudo certo aqui. Por quê? Eu ainda ouço Deus. Se você ainda ouve Deus, tranquiliza, meu amigo. Eu ainda ouço Deus. E a paz do Senhor, que excede o entendimento, excede o que os meus olhos veem, excede o que os meus ouvidos escutam. A paz do Senhor guarda o meu coração e a minha mente, e eu estou em paz. Porque eu ainda ouço Deus. E a qualquer momento o Senhor fala assim, é assim, assim e assim. Pronto, você tem a chave, irmãos, que resolve tudo aquilo. Essa é a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou.
Pode ter o problema que for, irmãos, eu continuo ouvindo a voz do Senhor. Mas às vezes você ouve a voz do ímpio, que é o cara que senta do seu lado na escola, é o cara que senta do seu lado no trabalho, é sua amiga do serviço. Irmão, e você ouve e fica cheio de, sabe, de papagaios, cheio de coisa na cabeça. É a pessoa que trabalha com você, é a mamãe. A mamãe é ímpia, irmão, não ouça. Não tem que honrar não é ouvir ímpio, querido. Vamos esclarecer algumas coisas aqui. Honrar é não deixar faltar, honrar é cuidar, honrar não é seguir instrução de ímpio. Mas quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, vestia como criança. Mas quando me tornei adulto, agora eu ajo como adulto. Um homem no espírito não segue, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então não posso ouvir o pai, o tio, a mãe que é ímpio, não posso. Eu preciso ouvir a Deus. E é isso que está acabando com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. Você está entendendo isso? Irmãos, homens que estão aqui, governo das suas casas, ouça Deus. Às vezes, em alguns momentos, vamos lá, nós vamos terminar. Nem as mulheres você pode ouvir. Como assim, pastor? Como assim? Gênesis 3,17. Deus falou para Adão: porque ouviste a tua mulher, maldito é a terra por tua causa. Não pode ouvir a mulher antes de Deus, não. Primeiro você ouve a Deus, depois você ouve sua mulher. Se estiver casando, é um empurrão para você obedecer a Deus. Se estiver separado, ouça Deus, não a sua esposa. Por quê? Porque o cabeça não é ela, é você. Você alinha a sua esposa. Você governa a sua casa. Você guia o seu povo no propósito, não no sentimento, não na alma. Vozes familiares, vozes no serviço, vozes da alma. Às vezes é a sua própria voz que você tem que apagar. A alma, te cala. Vozes do ímpio. Mas a paz que eu vos dou é quando a voz do Senhor, a conexão é clara. Eu ainda ouço Deus, e por isso eu ainda estou em paz, que excede a todo entendimento. No meu entendimento tudo está errado, mas a paz que eu recebo guarda o meu sentimento e a minha mente, e eu estou em paz, porque a qualquer momento o livramento vem. Sabe qual é o maior problema? E eu vou ler o texto aqui que eu te disse. Deus já nos deu. A questão é permanecer. Aqui eu termino com você. Diz a palavra do Senhor assim, em Isaías 26. Verso 3. Do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O que esse texto está falando para você? Perseverar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor já deu, já entregou, você recebeu. Aí diz a palavra assim: do Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Em algumas versões diz, a NVI diz, aquele cuja mente é firme. Por quê? Porque ele confia em ti. Então, irmãos, Deus conservará em perfeita paz. Não é aquela paz da ausência de tribulação, é aquela paz na tribulação que permanece em equilíbrio, em conexão com a mente de Cristo. O que a Bíblia falou? Que nós temos a mente de Cristo. Então há uma conexão da mente de Cristo com a sua mente, da mente de Cristo com a minha mente. Quando a mente de Cristo e a minha mente está em equilíbrio, em conexão,
falando a mesma linguagem, eu estou nessa paz que excede a todo entendimento. Meu coração e minha mente está guardado. Ok? Quando há uma desconexão com a mente de Cristo e com a minha mente, o Senhor já me deu a paz, mas eu não perseverei. O que está escrito aqui? Que o Senhor conservará em perfeita paz aquele que tem propósito firme. Aquele que tem a mente firme. Aí diz assim o verso seguinte: confia no Senhor perpetuamente, ou seja, permanece nele para sempre. É o original, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Permanece nele. Quantos estão permanecendo, irmão? Quantos se apegaram com firmeza, com violência? Quantos disseram, eu estou nesse lugar e nada me tira dele? Quantos homens, irmãos, conectaram a sua mente com a mente de Cristo e disseram às suas casas, andaremos pelo conselho do Senhor, e não tem mimimi, nem mimimi, nem trelelê, nem tralalá, andaremos pelo conselho do Senhor, e ponto, não é vírgula, é ponto. Quando você ouve Deus, você protege a sua casa. Não é quando você ouve seus filhos, não é quando você ouve a esposa. Quando você ouve o Espírito Santo de Deus, você protege a sua casa. Você protege a sua família. Quando você não se desespera, quando você não perde as emoções, quando você não chora, quando você, irmãos, você não se desconecta à voz de Deus. Isso tem a ver com o fruto do Espírito: domínio próprio, paciência, longanimidade, domínio próprio. Está ruindo tudo, fica ligado, irmão, olho de águia, eu ainda ouço o Senhor, fica tranquilo que vai dar certo. O filho chorou, a mulher me ouve, calma, está tudo sob controle, o negócio aqui é comigo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, eu ainda ouço o Senhor. E quando vê uma tragédia, e passou um dia, e 2, e 3, está tudo resolvido, irmão. Sabe por quê? Porque quem ouve o Senhor, quem está nesse lugar de paz, a qualquer momento, irmãos, receberá uma chave para conectar ambientes e liberar a glória de Deus. A qualquer momento. Tudo está aqui. Não se descontrole aqui, irmãos. Não se descontrole aqui. Não diz respeito à meditação, à yoga, não diz respeito à intelectualidade, diz respeito, irmãos, a ouvir o céu. Pastor, eu nunca ouvi nada de Deus. Comece hoje, irmãos, a treinar. Sabe por quê? Porque Deus está falando com você. Porque Ele já te deu. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu dou para você, é de graça, toma. Eu só te peço, persevera nesse lugar. Não saia desse lugar. Eu te coloquei nele, mas você persevera aí ou você sai daí. E em qualquer momento, Samuel, Samuel. Ninguém ouvia, irmãos, mas Samuel estava conectado. Samuel chegou no Eli e falou, olha, você está me chamando? Ele falou, de jeito nenhum, é Deus. Quando Deus falar, você responde. Samuel, Samuel. Pois não, Senhor. Fala, teu servo ouve. É o seguinte, anote. O Senhor vai parar o seu carro e vai dizer, anote. O Senhor vai levantar você de noite e vai dizer, anote. O Senhor vai parar o seu serviço e vai dizer, anote. O Senhor vai parar o jogo dos seus filhos, a brincadeira dos seus filhos e vai dizer, anote. Nas mais diversas situações, irmãos, Ele te visitará. E por mais que tudo esteja ruim, eu ainda ouço o Senhor.
obedeça e guarde a sua mente. Amém? Fique de pé comigo em nome de Jesus, vamos orar.